Na época em que a química orgânica foi definida como uma área específica da química, as novas substâncias identificadas recebiam nomes não sistemáticos. Os nomes eram dados com base em suas propriedades ou em sua ocorrência na natureza. Por exemplo, a glicose, substância encontrada em frutas, tem o seu nome originado da palavra glikes, do grego, sabor adocicado. A rapidez com que novas substâncias orgânicas eram identificadas ou produzidas fez com que surgisse a necessidade de uma nomenclatura sistemática. Em vez de criar um nome particular para cada substância, estabeleceu-se então uma série de normas de nomenclatura para que fosse possível reconhecer características estruturais da substância por meio do seu nome. A entidade que determina as convenções de nomenclaturas e simbologias utilizadas na química é a IUPAC. A IUPAC é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. É ela que determina as regras de como nós devemos construir o nome de um composto orgânico. Bom, então, para que a gente consiga escrever o nome dos hidrocarbonetos, pessoal, nós iremos utilizar uma regrinha bem básica. Primeiramente, nós vamos aprender a escrever quando nós temos uma cadeia normal. Cadeia normal, gente, é aquela que não tem ramificação, certo? Por exemplo, CH3, CH3. Vejam que é uma cadeia normal. A cadeia principal não tem ramificações. Então, para escrever o nome de um hidrocarboneto, de um composto orgânico, nós vamos precisar, gente, do prefixo, do intermediário, também chamado de infixo, e o sufixo, tá? Para isso, nós utilizamos uma tabelinha. O prefixo, ele indica a quantidade de átomos de carbono presente na cadeia. Por exemplo, gente, olhando essa tabelinha, o que ela nos diz? Quando nós temos uma cadeia carbônica que só tem um átomo de carbono, o prefixo vai ser met. Por exemplo, se eu tiver o CH3, essa cadeia vai começar com a palavra met. Tudo bem? Se na minha cadeia carbônica, por exemplo, eu tiver 4 carbonos, vejam que essa cadeia tem 4 carbonos. Então, o nome desse composto vai começar com but, tudo bem? E assim por diante. Se a cadeia carbônica tem 5 carbonos, o nome dela vai começar com pente. Se a cadeia carbônica tem 10 carbonos, o nome dela vai começar com dec, certo? O intermediário, pessoal, ou o infixo, é a parte do nome que vai identificar se aquela cadeia tem ligações simples, se a cadeia tem ligações duplas, triplas ou duas duplas. Quando a cadeia carbônica tiver somente ligações simples, a gente vai colocar o infixo an. Por exemplo, o CH3. Como só tem um carbono, o prefixo é met. E como só tem ligações simples, o infixo é an. Outro exemplo, vou pegar aqui o CH2, dupla CH2. Percebam que aqui agora eu tenho uma ligação dupla. Como eu tenho 2 carbonos, o prefixo é et. E como eu tenho uma ligação dupla, o infixo agora vai ser en. Ficou etem. E no caso, se a cadeia carbônica tiver ligação tripla, vejam que eu tenho 2 carbonos, o prefixo ainda é et. E como eu tenho uma ligação tripla agora, eu vou usar o infixo in. Então, de novo, gente. Para o prefixo, eu vou contar a quantidade de carbonos que eu tenho. Depois, eu procuro saber o tipo de ligação que aquela substância está fazendo. E por último, pessoal, é a terminação do nome. Como eu estou trabalhando com hidrocarbonetos, eu vou terminar sempre a palavra com O. Por quê, gente? O de hidrocarboneto está se referindo a esse Ozinho aqui, ó.
da palavra hidrocarboneto. Vamos para os exemplos, olha só. Vejam que nesse composto aqui, ó, eu só tenho carbono e hidrogênio. Então, eu posso concluir que esse composto é um hidrocarboneto, certo? Primeira coisa, a gente conta quantos carbonos tem. Então, olha só, eu tenho um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Vamos para o prefixo. Quando eu tenho 3 carbonos, tá aqui, ó, número de átomos, 3. Quando eu tenho 3 carbonos, o prefixo vai ser prop. Então, o nome desse composto vai começar com prop. Em segundo lugar, eu vou olhar o tipo de ligação que está ocorrendo entre esses carbonos. Percebam aqui, gente, que eu tenho uma ligação tripla. Se eu tenho uma ligação tripla, o meu infixo vai ser in, conforme a gente pode observar aqui embaixo, ó. Tripla, o meu infixo vai ser in. Então, eu continuo aqui, propin. E como vai ser a terminação? Pessoal, como eu estou trabalhando com hidrocarboneto, o final vai terminar com um ozinho. Então, o nome desse composto é propinol. Vamos analisar o segundo composto. Pessoal, vamos contar primeiro quantos carbonos eu tenho? Então, olha só, eu tenho 2 carbonos. Olhando na tabelinha do número de átomos, quando eu tenho 2 carbonos, o meu prefixo é et. Então, olha só, botei o et aí, certo? Agora, vamos analisar o tipo de ligação que nós temos? Analisa que nós temos aqui uma ligação dupla. Então, o meu infixo vai ser em. E como eu só tenho carbono e hidrogênio, eu tenho um hidrocarboneto. Então, eu termino com a vogal O. Vamos fazer essa última aqui, tá, gente? Vamos contar quantos carbonos eu tenho. Então, eu tenho um carbono, 2, 3, 4, 5 carbonos. Olhando na tabela do prefixo, quando eu tenho 5 carbonos, o prefixo vai ser pente. Então, o nome desse composto começa com pente. Gente, que tipo de ligação eu tenho entre os carbonos? Olha só. Aqui eu tenho uma ligação simples, aqui eu tenho uma ligação simples, simples e simples. Ou seja, se eu só tiver ligação simples na cadeia, eu vou colocar agora o infixo an. E como é um hidrocarboneto, termina com a letrinha O. Agora, vocês vão dar um pausa no vídeo e vocês vão tentar responder essas duas cadeias, certo, gente? Depois, volta o vídeo para ver se vocês acertaram. Gente, é o mesmo procedimento. A gente conta primeiro a quantidade de carbonos. Tenho 1, 2, 3, 4. Quando eu tenho 4 carbonos, o prefixo é but. Observa aqui, ó, ligação simples, simples e dupla. Pessoal, se eu tiver pelo menos uma dupla, o infixo vai ser em, tá bom? Mesmo que eu tenha, vamos supor que eu tenha 30 ligações simples e uma dupla, a dupla que tem prioridade. Então, no caso, como eu tenho essa ligação dupla, o meu infixo vai ser em. E como eu tenho hidrocarboneto, termina com O. Então, esse composto se chama buteno. Por último, nós vamos ter esse outro composto aqui. 4 carbonos, but. Vejam que tem uma ligação dupla, então o infixo vai ser em e o O de hidrocarboneto. Gente, vocês viram aí que tem um negócio estranho aí, né? O que foi? Vejam que os dois compostos apresentaram o mesmo nome, buteno e buteno. Por quê, né? Olha só, quando existir mais de uma possibilidade de localização da dupla, deveremos indicar o número do carbono em que a mesma se localiza. Então, gente, quando nós tivermos ligações duplas ou triplas, que são insaturações, nós precisamos numerar o carbono, tá bom? Ou seja, nós precisamos dizer qual vai ser o carbono 1 nessa primeira cadeia
E qual é o carbono 1 nessa segunda cadeia? A gente começa a numeração, gente, no carbono mais próximo da ligação dupla. No caso, nesse primeiro exemplo, vejam que a ligação dupla se encontra nesse carbono aqui. Então, a numeração vai começar nesse carbono. Olha só, olha aqui a informação. A numeração dos carbonos da cadeia deve ser iniciada da extremidade mais próxima da insaturação. Ou seja, a gente vai numerar o carbono, olha aqui, a gente vai numerar o carbono que está mais próximo da dupla. Qual carbono está mais próximo da dupla? Esse ou esse? Esse aqui. Então, é ele que vai ser o carbono 1. Então, olha só, esse aqui é o 1, o 2, o 3 e o 4. Como é que vai ficar o nome agora, gente? But. Em que carbono está a ligação dupla? No carbono 1. Então, eu boto tracinho 1. Agora, eu coloco o em e o o. Tudo bem, gente? Nesse outro exemplo, pessoal, percebam que a dupla, ela está no carbono 2. Se eu começar daqui, ó, 1, 2. O carbono que está a dupla é o 2. Se eu começar do outro lado, 1, 2. O carbono da dupla continua sendo 2. Então, nesse caso, tanto faz, não importa aonde eu começo a numeração. Então, nesse caso, eu vou iniciar a numeração da esquerda para a direita. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4. E agora, gente, como vai ficar o nome? Eu boto but, porque são 4 carbonos. Em qual carbono inicia a ligação dupla, gente? Ó, o carbono que inicia a ligação dupla é esse. Então, vai ficar but 2. Tá dizendo aonde que tá a ligação dupla. Eu boto o em e termino com o o. Olha esse composto aqui, pessoal. Vejam que ele não tem carbono, certo? Entretanto, quando vocês se depararem com uma cadeia dessa, em cada cantinho desse eu vou ter um carbono. Aqui tem um. Percebam que eu tenho aqui uma ligação dupla. Então, quando eu tenho a ligação dupla, a gente tem que fazer a numeração da cadeia. Por onde eu começo a numeração? Começo pelo carbono que está mais próximo da dupla. Qual carbono está mais próximo da dupla? Esse ou esse? Esse aqui. Então, eu vou começar a numerar a partir dele. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vejam que eu tenho 5 carbonos. Quando eu tenho 5 carbonos, de acordo com a tabelinha, o prefixo é pente. Como eu tenho uma ligação dupla, o infixo é em. Entretanto, lembra que tem que dizer em qual número está a ligação dupla? Então, a gente vai refazer. De novo, 5 carbonos. Pente. Gente, em qual carbono inicia a ligação dupla? No carbono 2. Então, eu coloco 2, o em, identificando que é uma ligação dupla. Como é um hidrocarboneto, termina com O. Então, essa daqui é a nomenclatura desse composto.